Pessoal, vamos falar hoje sobre coach de vendas. Deixa eu compartilhar aqui com vocês e eu quero mostrar para vocês como funciona o coach de venda. Primeiro, vamos entender o que é coach, né? Coach significa dizer treinador, tá? Então, imagine um campo de futebol onde o treinador vai estar treinando os jogadores. Na medida que está acontecendo o jogo, ele está treinando, ele tá acontecendo aquele treinamento, aquele acompanhamento, né, diretamente exatamente no momento do jogo. E eu posso fazer esse coach de vendedor com o vendedor interno ou vendedor externo. Nesse exemplo aqui, é o vendedor interno, tá? Então, aqui eu coloco o nome da loja, aqui eu coloco o nome do vendedor, qual setor. Às vezes eu posso ter vários setores, né, dentro da empresa. Por exemplo, nessa empresa aqui era um magazine, a gente tinha 5 setores, então bota lá móveis, calçados, eletro, tal, confecção. Eu digo quem é o avaliador e coloco a data da avaliação. Nesse momento aqui do checklist, eu identifico se ele está usando uniforme ou não. Pessoal, isso aqui é um formulário, né? Então, qual é a ideia? A ideia é que a gente consiga trabalhar com esse formulário personalizado, né? Nós vamos personalizar o formulário para a sua empresa, né? Para a empresa que está fazendo a aplicação do coach, tá? Nesse caso aqui, a gente colocou uniforme, crachá, aparência, higiene pessoal, kit básico. O kit básico é tudo que o vendedor necessita para efetuar a venda. Nesse caso, você vai definir o kit básico da sua empresa. Por exemplo, o kit básico pode ser um notebook, pode ser um celular carregado, pode ser um carregador de celular, pode ser uma caneta, pode ser qualquer coisa, tá? Então, você define isso aí. Isso aqui, meta, se ele sabe a sua meta, né? Então, eu vou perguntar para o vendedor, veja que o cheque, essa avaliação, né? Esse coaching, você vai perguntar para o vendedor se ele sabe a meta do mês. Então, você vai pegar com o gerente a meta do mês e perguntar para o vendedor, você sabe a sua meta do mês? E veja também se ele sabe calcular a meta do dia, que é muito importante. Uma meta só é batida se ele fizer passo a passo, né, até chegar no final, atingindo aquela meta. Então, todo dia ele tem que bater a meta, aí no final do mês ele consegue bater. Se ele não bate do dia, dificilmente ele vai conseguir bater a meta do mês. E conhecimento das campanhas, isso aqui é importante, porque saber todas as campanhas, saber a regra, né, a regra do negócio, que é muito importante também. Então, isso aqui você vai personalizar de acordo com a empresa. É importante identificar o que é que na empresa que você está trabalhando tem para você colocar aqui todas essas questões, tá? Logo na sequência, então, como é que funciona o passo a passo, né? Você vai montar o relatório, né, esse formulário, e agora você vai acompanhar um atendimento do vendedor. Veja que essa primeira parte aqui do cabeçalho, ela é padrão para todos os atendimentos, né? Porque o vendedor não muda de uniforme, não muda de crachá, não muda de kit básico, não muda de aparência, e assim vai, né? Então, agora sim, agora eu vou trabalhar cada atendimento. Aqui eu posso botar o primeiro atendimento, o segundo atendimento, o terceiro atendimento e assim sucessivamente. A ideia é que a gente acompanhe os atendimentos. Outro detalhe importante é que o objetivo não é punir o vendedor que não conseguir fazer, que não conseguir executar de forma correta, né, adequada. A ideia é realmente de treinamento. Antes de fazer a aplicação, é importante você estudar e identificar qual é o passo a passo do atendimento na empresa que você vai aplicar o coach, tá? Então, nesse caso aqui, a gente encontrou 8 passos, pode ser 7, pode ser 10, não importa. Nesse caso específico, eu tinha um relacionamento, se é conhecido e conhece, né? E aperta a mão do cliente, e no caso aqui, a loja era bem comprida e tinha uma porta enorme, onde o cliente entrava, acessava por aquela porta e o vendedor ficava na porta cumprimentando o cliente. Depois ele perguntava do produto, né? Se ele acompanha o cliente
até o produto mostrando seus benefícios. Nesse caso aqui, também bem específico, era porque, como a loja era muito extensa, 3 andares, então o vendedor ficava na porta da loja, né, na entrada, e se o cliente dissesse, eu quero comprar móveis, então aquele vendedor de móveis acompanhava o cliente até o setor de móveis e ia já argumentando aí com relação aos produtos. Nesse caso aqui, tinha também outro item produto, que era se o vendedor oferece outros produtos dos setores diferentes. Como lá, nesse caso, a gente tinha 5 setores, móveis, calçado, confecção e eletro, então a gente tinha, aqui, a gente treinou, né, toda a equipe de vendas para que eles, por exemplo, o cliente chegou para comprar móveis, então ele vendia o eletro, né, ele oferecia o eletro, chegou para comprar calçado, ele oferecia a confecção, oferecia o brinquedo e assim sucessivamente. Cadastro também, porque era uma necessidade. Você está percebendo que eu fiz um trabalho anterior ao coach, né, que foi identificar a necessidade, identificar quais eram as demandas, o que era que precisava ser modificado, né, durante o atendimento do vendedor. Então, cadastro. Por quê? A gente identificou que o cadastro estava incompleto. Então, a gente colocou na atividade do vendedor, no coach vendedor, ou seja, na rotina do vendedor, tinha agora a questão de fazer o cadastro. Promoções. Informa o cliente das promoções da loja. Isso é importante porque a promoção está rodando. Tinha rádio, tinha outdoor, tinha várias outras, tinha Instagram, Facebook, tudo rodando, TikTok, e agora eu preciso falar também para o cliente que tem a promoção, se ele já viu a promoção e ofertar aquela promoção, né? Aqui é onde a gente coloca as técnicas. Isso aqui é importante para saber se o vendedor está usando alguma técnica de venda. Muitas vezes o vendedor não conhece as técnicas e mesmo assim ele, intuitivamente, ele acaba utilizando as técnicas. Mas aqui a ideia é que faça isso intencionalmente, né? Usar a técnica de venda de acordo com a objeção do cliente. Nesse caso também a gente falava da entrega, então o vendedor informava, se o produto ele já fosse levar, ele já orientava para ir ao caixa e receber o produto. Se fosse um produto grande, uma geladeira, um fogão, um móvel, que precisava montar alguma coisa, ele já informava exatamente todo o processo como ia funcionar. Ele ia pagar, ia receber na casa dele, 2, 3 dias depois, ia o montador montar, se fosse o caso. E o fechamento, essa parte é importante, que é a finalização, né? Informar para o cliente a regra, né? O que é que vai acontecer, né? Isso é muito importante, porque o cliente precisa ficar sabendo. Olha, a loja vai entregar com 72 horas. Olha, nós entregamos com 24 horas, vamos montar com 3 dias, e assim sucessivamente, se for o caso de montagem, né? Aqui embaixo do formulário é bem interessante, porque eu vou trabalhar os pontos fortes e os pontos a desenvolver daquele vendedor. Então, perceba que aqui eu vou marcando, né, em cada atendimento, eu vou marcando aqui se ele fez esse primeiro passo, sim ou não, sim ou não, sim ou não, sim ou não. Veja que não é um parâmetro de 0 ou 1, né? É tudo ou nada. Por que isso? Porque o objetivo não é punir. O objetivo é identificar quais são as falhas da equipe para que a gente possa criar um processo de treinamento e dentro do processo processo de vendas, a gente criar essa rotina de treinamento com base na aplicação do coach. Isso vai ser muito importante. Perceba também, por exemplo, imagine que aqui foi não, imagine que aqui foi não, foi não. Vamos supor que o vendedor foi tudo não no primeiro atendimento. Aí vamos supor que você explicou para ele, tal, no segundo atendimento ele já fez 2 sim e o resto tudo não. No terceiro atendimento você explica para ele de novo, para explicar, falar sobre os produtos, e agora ele foi sim, 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 e o resto não. Até você conseguir fechar, né, todos os itens aqui avaliados em sim. Perceba que não tem punição, o objetivo não é punir o vendedor, o objetivo é treiná-lo para ele ser capaz de executar essa rotina básica de vendas padronizada, ou seja, todos os clientes vão ser atendidos da mesma forma, tá? Com base nisso,
Agora eu identifico quais são os pontos fortes daquele vendedor e quais são os pontos a desenvolver daquele vendedor. Pessoal, esse é o Coach de Vendas, né? Esse é um formulário bem interessante, simples de trabalhar, onde você vai criar esse formulário juntamente com o gerente, com a equipe de vendas, com a direção, formatar isso, deixar tudo organizado para ser aplicado. O ideal é que você faça um rodízio de aplicação desse formulário e esse rodízio seja pegando principalmente os piores vendedores. Nós vamos criar indicadores e depois que esses indicadores são criados, eu vou pegando os piores resultados e trabalhando para que ele possa se recuperar, né? Esse é o objetivo, né? Fazer com que eu não tenha uma estrela na venda, né, na equipe de vendas, mas eu tenha, assim, uma constelação. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.